Olá, bom dia, meus queridos alunos de Direito, disciplina de Metodologia do Trabalho Científico Aplicado. Aqui seu professor Sidney Proetti, e hoje a gente vai fazer um trabalho realmente aplicado. Nós já discutimos o que é um projeto de pesquisa, a importância de um projeto de pesquisa, em tudo que ele ajuda a visualizar o seu tema, o seu objeto de estudo, como vai ser o seu trabalho de pesquisa, seja ele um TCC ou seja uma pesquisa de cunho científico, não é? Nós já vimos as partes importantes de um projeto de pesquisa, só que hoje eu vou aplicar e vou mostrar para vocês textualmente como é que fica cada parte aplicada em um projeto de pesquisa, não é? Nós vimos que a primeira coisa, né, o primeiro item do projeto era a delimitação do tema, do problema a ser resolvido. Então eu tinha que sair de um tema maior para um tema menor, né? Eu tinha que pormenorizar esse tema. Então, se eu vou estudar motivação, em que aspecto? No trabalho, na religião, na sua vida particular, na sua vida de estudante? Então, não, professor, eu quero fazer um trabalho de motivação no ambiente de trabalho. Então, qual vai ser o problema? Vocês lembram que nossos problemas sempre formulados em forma de pergunta, de questão? O que causa motivação no ambiente de trabalho? Então, vamos aplicar aqui. Então, já que a gente delimitou o tema, todo projeto tem que ter um título, não é? Se o meu assunto era motivação, qual é o meu objetivo de estudar motivação? Eu quero saber da importância da motivação no ambiente de trabalho. Então, eu vou dar o título do meu projeto, que vai depois na capa do meu trabalho, não é? Então, a motivação no ambiente corporativo, a motivação no ambiente profissional. Então, você precisa dar um título. Então, eu fiz aqui, ó. Então, tem que ter um título no projeto. Muito bem? Nós vimos que precisa de uma justificativa do seu objeto de estudo, do seu problema, das hipóteses. Vamos aplicar? Então, olha, se o problema é uma pergunta, o que causa motivação no ambiente de trabalho, ele passa a ser o objeto do estudo. Então, o objeto do meu estudo sobre o tema motivação é entender a causa ou as possíveis causas que motivam as pessoas no ambiente profissional, no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho. E eu preciso colocar sempre textualmente. O projeto ele é textual, ele tem cunho, rigor científico. Então eu dou um exemplo aqui para vocês. Olha como fica. Justifica-se a escolha do objeto de estudo qualquer, do problema, não é? Como problema, com o objetivo de entender as causas possíveis de motivação no ambiente de trabalho. Então eu cito um autor, no caso eu me citei. Segundo Proetti, página 28, obra dele, 2016, a motivação no ambiente de trabalho permite que as empresas possam obter melhor produtividade quando elaboram programas de motivação. O estudo se faz importante para que, além do tema motivação a ser estudado, sob o ponto de vista de autores consagrados, permitirá criar condições de entender as teorias desenvolvidas por estudiosos no assunto. Então, eu apresento o meu objeto de estudo, que é o problema, de forma textual no meu projeto, ok? Depois, se eu tenho um problema, eu preciso ter explicações provisórias, que são as hipóteses. Quando vocês estudaram metodologia do trabalho científico, a professora falou, olha, para cada problema há uma ou mais explicações, mas eu tenho que nortear o meu estudo partindo não do zero, mas partindo de alguns princípios, de algumas verdades a serem confirmadas, ou seja, de hipóteses, não é? Então, eu aqui formulei 4 hipóteses para tentar solucionar aquele problema, ou seja, o que causa motivação no ambiente de trabalho. Então, eu coloquei a primeira hipótese aqui assim, não é? Olha, um ambiente de trabalho que oferece segurança contra acidentes causa motivação. Então, é sempre textualmente. Então, quando você elabora o seu projeto, você coloca lá hipóteses. Como elementos de norteamento do estudo, serão propostas 4 hipóteses formuladas como seguem. A primeira eu já li, a segunda. Líderes democráticos que ajudam no desenvolvimento profissional dos colaboradores causam motivação nas empresas. Terceira hipótese. Empresas que têm plano de carreira e investem no desenvolvimento profissional dos trabalhadores causam motivação. Quarta hipótese. Empresas que pagam salários com pontualidade causam motivação nas pessoas. Agora tem uma observação. Para cada hipótese, no mínimo, deve-se ter uma pergunta no formulário de pesquisa.
Porque as respostas às perguntas que eu vou formular depois é que vão responder se as hipóteses se confirmam como respostas verdadeiras, se elas são reformuladas parcialmente ou totalmente, ou são desqualificadas, refutadas. Então, quanto mais hipóteses, mais perguntas. Muito cuidado com isso. Tudo depende do seu objeto de estudo, como eu estava falando, não é? Outra parte, a parte 4 de um projeto de pesquisa, é a justificativa do estudo. Por que vai ser feito o estudo? Te deu vontade simplesmente de fazer? Se o estudo é de cunho científico, um TCC, um estudo profissional mesmo, ele tem que justificar o porquê do estudo. Às vezes, quando você vai pedir verba, né, para que um estudo seja feito, seja elaborado por um cientista, por exemplo, ele precisa justificar o estudo. Por que ele está pedindo aquela verba? Percebe? Então, olha, também é textual, justificativa, não é? Este estudo tem por objetivo pesquisar sobre motivação humana, analisar os pontos de vista dos autores por uma pesquisa bibliográfica, em que se pretende buscar obras antigas e atuais para que se possa comparar as ideias dos autores e contribuir para uma revisão do assunto. Percebe? Eu preciso justificar o porquê do meu estudo. E lembra quando eu falei também para vocês, eu estou repassando slides antigos e complementando, eu falei que eu preciso, não é, de dizer quais são os objetivos gerais e específicos do meu trabalho, não é? Específicos se referem ao problema, não é? E os gerais ao tema. Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, os objetivos específicos, que eu pus como item 5. Objetivos específicos. Como objetivos específicos, visa-se a responder à questão problema, que dá início ao estudo, com enfoque na motivação no ambiente corporativo de trabalho. E os objetivos gerais se referem ao tema, não é? Ao enfoque maior, ao cenário maior do meu trabalho. Então eu coloco, visa-se de forma geral verificar se os autores consultados abordam o tema de forma que se possa contribuir com uma visão atual do assunto e problema estudado. Então você constrói a justificativa dos objetivos conforme o que você tem de propósito no seu estudo. São textos pessoais, isso do pesquisador, do autor da pesquisa. Lembra quando eu falei quais são as dicas para a gente definir um projeto, né? O meu projeto ele visa entender o assunto, então é um estudo qualitativo. O meu projeto ele visa medir a frequência de acontecimento de um fato, é um estudo quantitativo. Ou eu quero entender e medir a frequência de um fato, né? Então é um estudo qualitativo e quantitativo. Essa escolha, essa definição do seu estudo vai indicar as suas técnicas. Se você vai fazer um estudo exploratório, vai descrever o que está pesquisando e vai explicar. Normalmente isso incorre nesta direção. Para isso, eu preciso descrever os procedimentos metodológicos. Para todo estudo científico, tem que haver um método que consagre o estudo, que faça com que o estudo seja viável, possível. Tudo tem métodos. Método é um caminho a ser seguido. Então, como exemplo, né, nesse estudo sobre motivação, em que eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, e se eu for para uma pesquisa de campo, estudar uma empresa, significativamente uma determinada empresa, eu vou descrever e citar, vou colocar citação literal com um livro de metodologia mesmo, dizendo quais são os meus métodos de trabalho. Então eu vou colocar procedimentos metodológicos. O estudo será uma pesquisa qualitativa e ao mesmo tempo quantitativa. E segundo o projeto eu faço uma citação. A pesquisa qualitativa é realizada normalmente no local de origem dos fatos, objeto de estudo, e tem por objetivo demonstrar os resultados pelo sentido lógico, coerente, que eles representam, ou seja, visa entender o fato. E a pesquisa quantitativa tem por objetivo demonstrar de forma quantificada a importância dos dados em uma verificação. Também, em primeiro plano, será feita uma pesquisa bibliográfica que, segundo esse autor, quem o PROET, não é? Nesta pesquisa, faz-se uso dos materiais já publicados, escritos ou gravados mecânico ou eletronicamente. Será feito em campo um estudo de caso que, de acordo com o PROET, eu usei um autor só, no caso a minha obra,
Busca-se selecionar de forma restrita um objeto de pesquisa e estudá-lo de forma profunda nos seus aspectos característicos. Ou seja, vocês perceberam que meu estudo trata-se de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, porque visa entender e mensurar, demonstrar a importância quantificadamente de um fato. Também uso como uma técnica a pesquisa bibliográfica e um estudo de caso. Então eu tenho métodos científicos que vão me ajudar a estudar o objeto que eu escolhi. Percebem como tudo é textual no projeto de pesquisa? E aquilo que nós falamos, que eu antecipei um pouquinho, né? O seu assunto, o seu problema vão dizer o caminho metodológico a seguir. Se eu quero entender um estudo qualitativo, se eu quero mensurar no estudo quantitativo, se eu quero entender e mensurar no estudo qualitativo e quantitativo, usando as técnicas de exploração, de explicação, de descrição, e dependendo do meu objeto de estudo, eu vou escolher a forma textual, se vai ser uma monografia, se vai ser um relatório, se vai ser um ensaio científico, um artigo científico. Então, e o método escolhido, né, depende do seu objeto de estudo, como nós já falamos isso, né? Agora, qual o local de pesquisa? Olha, se eu quero estudar uma empresa, o local é uma empresa. Se eu quero estudar a motivação em determinada empresa, pode ser a empresa em que eu trabalho, o local eu descrevo no meu projeto, a empresa tal, se ela me permitir, não é? Se ela não permitir, eu atribuo um pseudônimo à empresa, eu crio um nome fictício para ela, não é? Então o que é preciso ver? O local onde vai ser feita a pesquisa de campo, estudo de caso, biblioteca sempre, porque você vai fazer levantamento bibliográfico, então eu preciso descrever. E como que eu descrevo? Inicialmente, como local de pesquisa, ter-se a biblioteca do Unify ou de qualquer biblioteca de qualquer instituição, e o estudo de caso será feito na empresa tal. Eu dei um nome aqui, WXY Indústria Limitada, que permitir que o tema problema seja objeto de estudo em sua sede, que está situada na cidade de São Paulo, rua tal, tal, tal. Então você descreve, percebe, gente, como o projeto tem que ser assim? As obras, as indicações bibliográficas, que é o item 9 de um projeto, obrigatoriamente você tem que colocar no projeto. Que autores você vai se basear para demonstrar a fundamentação do seu trabalho? O tema existe, que autores já trataram, com qual profundidade trataram. Então eu tenho que indicar as obras, elas serão os meus guias para a pesquisa científica, para a pesquisa bibliográfica. Não é? E eu tenho que colocar, todo o projeto ele tem início, desenvolvimento e conclusão, início, meio e fim. Então eu preciso colocar, quando eu começo, todas as partes, todas as passagens, o passo a passo de um projeto, eu preciso definir, eu preciso colocar lá. E isso é textualmente. Então aqui está toda a composição do projeto de pesquisa, não é? E eu coloco passo a passo em uma tabela. Eu mostro quando começa e quando termina e as etapas pelas quais eu passo com o meu trabalho. Isso é exatamente um projeto de pesquisa. Sempre, né, observando as referências conforme a ABNT, isso é muito importante para vocês. Muito bem. Nos veremos na aula no Teams. Espero ter contribuído com vocês. Bons estudos.